boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o ensino fundamental, nossa segunda aula, né, de 9 anos. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só colocar o slide no tamanho melhor. Lembrando que a gente está trabalhando a resolução 7 de 14 de 2010, tá bom? A gente vai trabalhar uns pontos relevantes sobre essa resolução. Quanto à matrícula, o artigo 8º, o ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária de 6 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Aqui está falando da EJA, né? Parágrafo 1º. É obrigatório a matrícula no ensino fundamental da criança com 6 anos completos, ou a completar até 31 de março do corrente ano, do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos dessa lei. Parágrafo 2º. As crianças que completarem 6 anos após essa lei deverão ser matriculadas na educação infantil, ou seja, na pré-escola. Fazendo uma pequena observação, a educação básica obrigatória, ela já começa na educação infantil, mais precisamente na pré-escola, aos 4 anos de idade. Mas como essa lei aqui está falando sobre ensino fundamental, aqui está colocando o ensino fundamental de 9 anos, de 6 a 14, porque aqui é só essa etapa que nos interessa. É bom deixar isso bem destacado. A carga horária anual mínima do ensino fundamental regular será de 800 horas relógio, exatamente. Isso pode ser uma pegadinha no concurso, né? Não colocar a hora relógio, mas é exatamente 800 horas relógio, distribuída em pelo menos 200 dias efetivo trabalho escolar. Muito importante essa parte também. Outro ponto importante trabalhado é o artigo 9º, que vai falar um pouco mais sobre o currículo. Nesse ponto a gente vai falar mais sobre como é abordado o currículo nessa resolução. O artigo 9º. O currículo do ensino fundamental é entendido nessa resolução como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes do aluno com os conhecimentos historicamente acumulados, contribuindo para construir identidades dos estudantes. Muito importante essa parte também. Essa parte vai falar também sobre a BNCC e a parte diversificada. O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. O que a gente tem que entender sobre isso? Existe uma base que tem que estar em todo o eixo, em toda a região brasileira tem que ter essa base, né? Que vai ser complementada de acordo com as necessidades e a questão local de cada região. A base comum e a parte diversificada do ensino fundamental constituem um todo integrado e não pode ser considerado como 2 blocos distintos. Não existe 2 documentos. A BNCC e a parte diversificada é um único documento que coloca a base no centro, que vai ser aquilo que é o eixo comum, que tem que ocorrer tanto nos locais lá, por exemplo, na região norte quanto na região sul. No norte ao sul tem que ter essa base. Porém, as particularidades de cada região, de cada escola, de cada sistema, vai ser complementada com o quê? Com a parte diversificada. É isso que a gente tem que entender. Uma coisa não exclui a outra, é um complemento, tá bom? A articulação entre a base comum e a parte diversificada do currículo possibilita a sintonia dos interesses mais amplos da formação da educação da cidadã com a realidade local, as necessidades do aluno, as características da cultura, da economia e perpassa todo o currículo. Voltado às
divulgação dos valores fundamentais, o interesse social e a preservação da ordem democrática. O conhecimento faz parte da base. Há que todos... Segundo parágrafo, né? Retornando aqui um pouco mais, que eu tive que dar uma pausa. Voltada à divulgação dos valores fundamentais, ao interesse social e à preservação da ordem democrática. Os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum a que todos devem ter acesso, independente da região, do lugar em que vive, assegurando a característica unitária das orientações curriculares, das propostas curriculares dos estados, do Distrito Federal, município e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada serão definidos pelo sistema de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando e contextualizando o conhecimento das escolares em face das diferentes realidades. É o que eu falei, né? A gente vive num país de dimensão continental, então a gente tem que atender a essas peculiaridades. Artigo 14. O currículo tem a base comum, que deve abranger obrigatoriamente o estudo de língua portuguesa, matemática, o conhecimento do mundo. Caraca! Físico e natural, social, político, especialmente do Brasil, bem como do ensino da arte, educação física e ensino religioso. Os componentes obrigatórios são eles, né? Linguagem, são divididos em áreas. Dentro de linguagem, língua portuguesa, língua materna, população indígena, língua estrangeira, arte e educação física. Segunda área, matemática. Terceira área, ciências da natureza. Quarta área, ciências humanas, que tem história e geografia. E última área, ensino religioso ali. Tá bom, galera, por hoje é só. A gente volta numa outra oportunidade, trazendo novos conteúdos, novos artigos sobre essa resolução, tá bom? Até a próxima!